Hi guys, eu sou a Teacher Grace, sou a teacher especialista para destravar inglês dos students e eu tô aqui para solucionar essa questão. Porque quando a gente mais precisa do inglês, todo aquele inglês que a gente já aprendeu, que a gente já conhece, que a gente já ouviu, quando a gente precisa botar ele para fora e falar uma frase com coerência, por que não sai? No episódio anterior, dei para vocês até uma fórmula mágica que você pode seguir com toda a segurança do mundo, porque com certeza 50% das suas frases sairão baseadas nessa fórmula mágica que eu passei para vocês. Suas frases vão sair com fluidez, coerência, as pessoas vão te entender e você vai conseguir entender o que você mesmo está falando. Basta pegar essa fórmula mágica e colocar as informações certas nos lugares certos. E para isso que eu tô aqui hoje, porque cada lugar dessa frase, sujeito, construção verbal e complemento, tem as suas peculiaridades e os seus detalhes, tem os seus participantes e você precisa reconhecer no emaranhado de palavras que tá aí na sua cabeça de todos os vocabulários que você já aprendeu na vida, quem é sujeito? Quem é construção verbal? O que é complemento? Porque, né, pegar uma frase pronta, que nem eu dei no primeiro episódio, é fácil. A gente pega a frase pronta e naquele método robozinho vai encaixando seus lugares, é fácil. Nosso raciocínio já vai começando a trabalhar a nosso favor. Só que é muito limitado. A gente quer engrandecer, a gente quer aprimorar, sofisticar as nossas frases, não é mesmo? Então hoje, aqui comigo, você vai aprender tudo que você precisa sobre sujeito, construção verbal e complemento. Eu vou te mostrar quem é quem dentro de uma frase, vou te dar exemplos, eu vou te dar formas de você reconhecer e dicas para você saber quem vai aonde. E dessa forma, quando for a sua hora de falar, independente do que esteja passando na sua cabeça, você vai conseguir trazer essas informações, colocá-las de forma certa, na ordem correta, e aí então você vai falar suas próprias frases. Porque chegou a hora. Chegou a sua hora de falar. Bem-vindo ao episódio number 2 do nosso English Flix. Bom, hoje o nosso English Flix, ele vai estar mais baseado aqui, ó, na nossa amiga gramática, nos books, nos livros e tudo que eu tenho certeza que você já aprendeu, já viu em algum momento da sua vida que você estuda inglês ou então mesmo sendo autodidata na escola e etc. Então, o que nós vamos fazer? Vamos direto para o meu computador. Eu montei uma apresentação e de forma visual vocês vão conseguir entender tudo que eu estou falando. Então, desde já eu peço, pegue o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta e comece a anotar tudo, porque as informações contidas aqui nessa apresentação são preciosíssimas. São um resumo de anos de estudo. Tudo aqui, ó, mastigadinho e dado de presente para vocês, tá? Então, aproveitem essa aula. Vamos pro meu computador? Hello guys, Teacher Grace here para mostrar para vocês então todos os elementos contidos dentro da nossa fórmula mágica. No capítulo 1, eu mostrei para vocês então essa fórmula aqui que vocês estão vendo na tela. E agora eu vou dissecar essa fórmula com vocês. Eu vou explicar para você tudo que cabe dentro de um sujeito, tudo que cabe dentro de uma construção verbal e tudo que pode ser complemento. Mas primeiro eu preciso te explicar o seguinte, por que a gente está fazendo isso? Quando você pensa uma frase em inglês, você começa a buscar, então, todas as palavras que você já sabe, né? Você quer falar essa frase em inglês e, na verdade, você pensa em português, né? Porque, num primeiro momento, e talvez para sempre, você sempre vai pensar em português. A diferença é a velocidade com que você vai conseguir substituir, traduzir, montar suas frases em inglês, mas a partir do que você conhece em português. Então, não vamos perder isso, não vamos focar e ter que pensar em inglês, não. Pensa em português mesmo, tá? Só que você não precisa falar em português. Pensa, faz todas as modificações e adaptações dentro da sua cabeça e depois você transfere para o inglês,
tá? De que forma? Vamos lá. Se eu pensar numa frase, né, em português, por exemplo, nossa, eu amo chocolate, eu como chocolate todos os dias, ou eu estou tomando um café, tô tomando um café, coisas desse tipo, né? Nossa, eu queria saber expressar isso em inglês para poder, sei lá, ficar falando inglês no meu cotidiano, no meu dia a dia. Beleza, tá tranquilo, vai ser muito fácil. Você então primeiro tem que pegar, você primeiro tem que reconhecer que palavras que você tem, quais você sabe, quais você não sabe. Uma vez que você viu aquelas que você não sabe o significado, corre ali para o Google, corre num dicionário online, ou num dicionário de papel, né, de formato livrinho, se você preferir. Corre lá e pega o significado dessa palavra em inglês. Beleza, você vai ter uma sopa de letrinhas, né? Você vai ter uma salada de palavras. E aí, então, você precisa agora conseguir colocar ela dentro dessa fórmula aqui. E assim você vai ter a sua frase em inglês. Por exemplo, às vezes eu como chocolate. Vamos falar essa daqui, tá? Às vezes, vamos lá. Às vezes é sometimes. Já tenta reconhecer isso, né? Você acha que sometimes é um sujeito? É alguém que começa uma ação ou que vai fazer alguma ação? Sometimes pra mim tá falando de tempo, tá? Beleza. Sometimes é verbo? Não, não é uma ação, né? Ação é comer, correr, brincar, pular, ler, falar, escutar, ensinar. Às vezes não é, às vezes está relacionado ao tempo, está dando uma informação de tempo, ok? Tudo que for additional information não é nem sujeito e nem construção verbal. Pense nisso. Então, quando você vê outras palavrinhas do tipo sempre, uma vez por semana, todo mês, coisas desse tipo, bom, está relacionado a informações de tempo, não é verdade? Então, você vai deixar essa informação de tempo para ser colocada em outros pontos da nossa frase, tá? Não vai ser sujeito e não vai ser construção verbal. Ela pode estar dentro do complemento sim, ou ela pode ser um advérbio, uma additional information, ela cabe ali no meio da frase, eu vou mostrar para vocês, tá? Beleza, então sometimes eu já vi o que era. Agora, às vezes eu como chocolate. Bom, chocolate é o quê? É o elemento principal da frase? É quem está fazendo a ação? Quem é que come o quê? Né? Bom, quem é que come? Eu. Então, eu é o sujeito, tá? E o chocolate, então? Ele vai ser objeto. Quem é objeto? É a pessoa que vem depois do verbo. É o que eu preciso falar depois do verbo, é o que eu preciso completar, é a palavra que eu preciso para completar a minha frase, entendeu? Porque se eu falar assim só, eu como às vezes. O quê? Se não for falar de chocolate antes, como é que a pessoa vai saber, né? Então, eu como chocolate às vezes, né? Então, assim, agora falta o verbo comer, né? Comer é o verbo eat. E é verbo, já falei para você, é a ação que está acontecendo, tá? A ação que está acontecendo vai dentro da construção verbal, afinal estamos falando de verbo, tá? Bom, sujeito então quem era? Eu. Por quê? Porque eu que estou fazendo a ação, beleza? Isso é um tipo de sujeito. Então, assim, uma vez que você consegue classificar essas palavras, num primeiro momento, nossa, que trabalho, né? Mas depois você vai já associando um no outro, assim, você vai fazendo super rápido. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Que você não vai pegar aquele sometimes, que significa às vezes, e começar a frase, tá? Às vezes pode. Mas, por via de regra, segue essa linha de pensamento, tá? Sometimes não é sujeito, sometimes na construção verbal. Então eu vou encaixar ele em outro lugar da frase. Eu vou mesmo pegar o sujeito, que é I, a minha construção verbal, que por enquanto só tem o verbo eat, o complemento, que seria chocolate, sometimes. Pode ser? Pode, tá? Existe algum outro lugar que ficaria bom esse sometimes na frase? Sim, entre o sujeito e a construção verbal. I sometimes eat chocolate. Pode ser também, tá? Para você ter uma noção, nada do inglês é 100%. Não adianta eu falar assim, nossa, tem que ser assim. Não, tá? Mas, se você seguir essa formulazinha mágica, você com certeza vai resolver 80% do seu problema de formar a frase. Se você seguir essa regra, tudo o que tiver de detalhe ou que precisar ser refinado, vai fazer mais sentido para você se você tiver essa base como base mesmo, né? Se você tiver essa fórmula como a base para começar uma frase. Se eu precisar modificar qualquer coisa, eu já sei que eu posso colocar alguma coisa entre sujeito e construção verbal, se ficar bom, ou eu vou ter que jogar as informações de tempo, data,
adjetivos e tal lá para o complemento, tá? Então vamos começar a dissecar e aí você vai conseguir enxergar que existem mais coisas que podem ser sujeito. Bora lá? Vamos então ao nosso primeiro elemento da nossa frase, que é o sujeito, tá? Então, o sujeito, na língua inglesa, ele é essencial, tá? No Brasil, no português, a gente tem alguns recursos como sujeito indeterminado, sujeito oculto e tal, mas não aparece tal coisa no inglês. Eu preciso realmente identificar quem é o meu sujeito e muitas vezes dentro da frase eu preciso colocar ele, tá? Tati, mas eu ouvi várias frases sem, como eu disse há 2 segundos atrás. Nada no inglês é 100%. Existem frases sem sujeito? Óbvio que existe, né? Existem frases que são imperativas, por exemplo, que eu já chego chegando, assim, já chego dando uma ordem, entendeu? E aí, então, eu não preciso colocar sujeito nesse tipo de frase, tá? Mas a gente está trabalhando com a base, com o início das coisas. Depois a gente vai refinando e aprendendo que as frases, elas têm modificações. Mas acreditem, todas as frases, elas saem daquela estrutura ali que eu falei para vocês, tá? Inclusive as frases negativas, inclusive as perguntas também. Por isso que é tão importante, cara, decorar essa base ali, né? O que tiver que ser refinado depois, será refinado, beleza? Bom, o sujeito é a parte da nossa frase que é responsável por indicar quem realiza ou sofre a ação, ou estado definido pelo verbo, tá? O sujeito numa frase pode tanto ser um nome próprio como Grace, J, Nina, um nome comum, um nome de um objeto, por exemplo, cake, car, dog. Além disso, também podemos utilizar subject pronouns demonstrativos, o there to be, que é o there is, there are, possessive adjectives e etc. Tá? E é isso que eu vou mostrar agora nos próximos slides. Presta atenção. Toda essa galera pode ser sujeito. O que eu quero dizer com isso? Que se você começar a criar frases em inglês e ver que você tem o this e o that, ver que você tem o there is ou there are, onde é que eles vão na frase? Eles podem ser o sujeito da sua frase. Quer ver? Vamos começar pelos personal pronouns, que são os primeiros que a gente aprende, tá? Muito importante. Por que a tua teacher começou a te ensinar por isso daqui? Porque I, you, he, she, it, we, you e they, eles são a base para a gente conseguir saber quem vai ser a construção verbal, qual é o verbo. Geralmente a gente começa aprendendo inglês pelo to be, certo? Só que assim, o to be tem 3 formas no presente. Tem o am, o is e o are. Qual que eu uso com quem e tal? Bom, se a gente tiver esses personal pronouns, a gente sempre vai saber e nunca vai errar. E em todos os tempos verbais, a gente vê o I, you, he, she, it, we, you e they e vê o que o verbo que vem na sequência, afinal eu tenho sujeito depois construção verbal, eu sempre vejo o que acontece, quais as modificações são necessárias para o verbo que vem na sequência, certo? Só que acontece que eu posso ter a palavra cup, eu posso ter a palavra cat, eu posso ter a palavra my house. Eu posso ter essas palavras começando uma frase. E o que tem a ver com esses personal pronouns, gente? Tem tudo a ver, tá? Pronome ou pronoun são palavras que são substitutas de outras dentro da frase. Para eu saber quem vai ser o meu próximo verbo, uma das fórmulas mais corretas é tira essa palavra e substitui ela por um personal pronoun. Por exemplo, the house. Bom, the house é um objeto. Eu já sei que não pode ser I, não pode ser you, não pode ser nem he, nem she, porque não é nem um homem nem uma mulher, mas é it, porque é uma coisa, uma apenas e coisa, objeto, it. Beleza. Se eu for usar o to be, vai ser is. The house is. Ou it is, tá? Por isso que existe o personal pronoun. Ele começa uma frase, sim, com toda a certeza do mundo, e depois ele serve de prova real para eu saber o que vai acontecer com a minha construção verbal que vai vir logo à frente. Foco no it, tá? Muito cuidado. Como eu disse para vocês anteriormente, no português eu tenho sujeito indeterminado e eu tenho sujeito oculto. Não tenho? Bom, no inglês eu não tenho isso. Então, provavelmente, se eu começar uma frase em português que já começa com verbo, por exemplo, tá quente hoje, tá, né? É uma shorter form do está, que é o to be, certo? Bom, eu não posso colocar to be hot today. Eu preciso conjugar. E como é que eu vou conjugar? Bom, na minha tabelinha de I, you, he, she, it, quando eu não tenho sujeito, com certeza porque é um it, tá? Agora faz a prova real. O que tá quente? O tempo, o dia. Tempo, dia. Isso é o quê? É pessoa? É coisa? Não tem carne e osso, né?
mas é coisa, não é? Então, é it. It's hot today, it's beautiful, it's perfect, it's easy. Very easy, tá? Lembrem-se disso. Foco no it. Quando eu não tenho sujeito na minha frase do português, quando eu passar ela para o inglês, onde eu preciso ter sujeito, bota it, vê se não vai dar certo. Vamos lá. Eu posso também ter demonstrativos para começar uma frase. Eu posso falar, por exemplo, this cup is my cup. This cup is white. This cup is small. Bom, várias coisas, tá? Só que eu quero falar para você de um cup que eu tenho aqui, que é de uma xícara que eu tenho aqui. Qual delas? As que estão lá no cupboard? As que estão em cima da mesa? As que estão lá na loja? Não, guys, eu quero falar this, essa, this. É um demonstrativo, tá? Eu posso falar the white small cup? Posso, tá? Posso dar adjetivos? Posso. Mas eu posso simplesmente apontar. This cup is white and this cup is small. Isn't too big, tá bom? Então, isso é um demonstrativo. É quando eu realmente não sei o nome da coisa, ou o nome da pessoa, ou eu quero apontar, preciso mostrar alguma coisa, e eu sem ter que dar 1000 características para a pessoa achar assim, nossa, do que ela está falando, gente? Pelo amor de Deus, né? E simplesmente se eu apontar e falar this, that, these ou those, a pessoa já vai entender que eu estou mostrando o que eu quero falar, tá? Estou demonstrando usando um demonstrative, tá? Então, só para vocês saberem, o these, ele fala sobre coisas que estão perto de mim, só que tem que ser uma coisa só. Por isso que eu falei this cup para essa xícara aqui. Por quê? Porque ela está muito perto de mim, tá? Eu posso falar assim, eu tenho esse olho de uma cor, esse olho de outro. This eye is blue, this eye is green. Acontece, minha mãe tem isso, tá? Ou seja, this e this. Tá perto, não tá? E eu falei um de cada vez, beleza? Então, o this eu vou usar para pessoas ou para coisas que estão perto de mim. Por exemplo, finge que aqui tá my mom, né? This is my mom. This is my father. Esse é o Wilson, a bola do filme. This is Wilson e por aí vai, tá? This. Se já estiver longe de mim essa pessoa ou essa coisa, então eu vou ter que falar that, tá? Porque é aquela lá, tá bom? That. Por exemplo, I need to drink water. Beleza, né? Oh, that glass is empty. I need to drink water. Quer dizer que eu preciso tomar água. E aquele copo está vazio. That glass is empty. Eu vou colocar dentro dele water, ok? Então, this é para uma coisa que está perto, that é para uma coisa que está longe. Isso serve para dias também, por exemplo. Remember that day? That day was really fun, né? Tipo assim, aquele dia foi muito massa, it was nice, tá? Então, that day foi perto ou foi um pouquinho mais longe? Hoje eu tô precisando buscar um pouquinho mais na memória, tá? Lembre-se, this vai ter essa menção de perto, that de longe. Mesmo que seja para dia, para hora, tá? Já os plurais são o these, um sonzinho mais de Z, tá? E o those. Lembrando que todos eles começam com D, tá? Com som de D. These, those, alright? Então, these é para plural que tá perto. E o those é para plural que tá longe. Se eu tô falando de uma criança que tá lá longe, eu falo that kid. Se eu vou falar de mais, eu vou falar those kids, tá? Vou falar de um book que tá perto. This book. Ou these books, tá bom? Eles estão perto e são plurais. Agora, outra coisa que pode também servir de sujeito são os articles junto com o seu noun. Noun é o quê? É o substantivo, né? Substantivo, tipo assim, casa, carro, Grace, teacher, todas as coisas que recebem um nome, elas são substantivos, né? Todo nome, toda palavra que dá nome a alguma coisa ou a uma pessoa é um substantivo, tá bom? Então, e eles muitas vezes começam com articles, não sempre, mas se acontecerem, é sujeito também. Então, pode estar o noun sozinho, ou, por exemplo, Gracie is my teacher, tá? Gracie começou só o meu nome, sem article nenhum. Agora eu posso ter the teacher is blonde. A teacher é loira, tá? The teacher. Teacher, noun. The article. Quem são os nossos articles? A or an, que são sinônimos, e o the.
A or an, aqui, ó, eles vão ser para coisas singulares. A house, a man, a car, a window, a student, an apple, an orange, an ear, an elephant, an hour, tá? Cuidado com a pronúncia. A ou a house, tá? A mais britânico, a mais americano. An, apple, an orange, an ear, an elephant. E o the, tá? The houses, the man, the apple, the universities, tá? O que eu quero dizer com isso daqui? Vamos dissecar um pouquinho mais? A ou a, ele vem para uma unidade só, ou ele significa essas duas coisas, tá? Uma unidade, é um singular, ele só vai aparecer na frente de coisas que estão no singular. 2, quando eu quero dizer qualquer uma, tá? Por exemplo, tá very hot here e eu tenho 5 janelas. Eu posso pedir para você abrir apenas uma ou qualquer uma. Eu vou dizer como, please, can you open a window? Tá? Uma. Qual delas? Qualquer uma. Beleza? Porque eu tenho 5 e eu não pedi para abrir todas. Se eu fosse pedir para abrir todas, eu falaria open the windows, tá bom? Então aqui o nosso A ele vai começar quando a palavra começar com consonant sound, ok? O que é uma consonant? B, C, D, por aí vai. A house começou com H, não começou com I, O, por exemplo, tá? A, U, I, O e por aí vai. A man, um homem só, quando tá com A. A car, a window, a student. University, a university, tá? Esse U aqui, ele tá com som, sabe de quem? De Y, por isso que tá aqui. O som dele veio com som de consonant, tá? Apesar de estar escrito com uma vogal. O an, ele já vai ser precedido, ele vai preceder palavras que comecem com som de vogal, de vowel sound, tá? Não importa se está escrito com consoante, ele tem que ter o som de vogal. Quer ver? Apple, orange, ear, elephant, hour. Eu não pronunciei esse H, eu pronunciei o O direto, hour, honor, ou seja, an hour, an honor. E o the, ele é mais específico. Se eu pedir para você abrir todas as janelas, eu vou falar open the windows. Quer dizer o quê? Eu preciso falar open 1, 2, 3, 4, 5 windows? No, open the windows. Já fui bem específica, já deu para entender o meu recado. E ele vai servir tanto para especificar coisas que estão no singular ou coisas que estão no plural. Enquanto que o a or in, ele tem essa ideia de tipo, qualquer uma. O the, para um singular, vai ser específico. Open the yellow window. Ponto final. Não abre mais nenhuma outra, tá? Então eu posso falar the apple, the apples. The window, the windows. The ear, the ears. The elephant, the elephants. Tanto faz, ele vai para singular ou para plural, mas lembre-se, ele está sendo bem específico. Agora vamos falar um pouquinho dos possessive adjectives. Eles aparecem no sujeito? Yes! Eles sempre vêm grudadinhos em algum objeto. Por exemplo, my house, your book, his car, her daughter, its house, our class, their children, tá? Eles sempre vêm com alguém. Por quê? Eles são aditivos e eles estão dando característica de quê? Possessão. Então, eles têm que vir grudado em alguém, tem que vir grudado em algum objeto, em algum noun, ok? E eles podem começar a frase com certeza. My house is big. Your house is big. His house is beautiful. Her house is small. Its house is cute. Quem que é o its? Bom, é quando a casa de algum animal, ou objeto, alguma coisa do tipo, tá? Our house is huge. Their house is amazing. Tá bom? Eu tô falando que a casa é minha, é sua, dele, nananana. Todos eles começaram objeto, começaram sujeito, e logo após eles vão vir com um verbo, tá? Olha aqui, ó. My house, your house, his house, her house, its house, our house, their house. Foco aqui, ó, no his, her e its. A gente não tem o it no português, porque a gente fala tudo que é ele ou ela, mesmo que é um gato, mesmo que é uma casa, mesmo que é meu pai. Eu vou falar ele para todo mundo ou ela para todo mundo, certo? Então, foco no it, tá? Vocês têm que aprender muito bem como é que é o it. Mas não é a aula de hoje, porque eu não tô dando aula hoje de pronouns, né? Hoje eu tô dando aula de sujeitos e tipos de sujeitos. Bom,
O his e o her, cuidado, ele não é seu, sua, ele é dele ou dela. Então, se você estiver falando de uma pessoa, homem que tem alguma coisa, você vai falar que é dele. His car, his house, his dog. Carro dele, casa dele, dog dele, tá bom? E her pra ela, se for dela. Her house, her dog e por aí vai, tá bom? Muito bem, por último, mas não menos importante, o dare to be. Quando você precisa começar uma frase na sua cabeça você começa assim, ó. Tem 2 maçãs em cima da mesa e eu quero comer uma. Começou com o verbo tem. Então vamos lá. Have 2 apples e nesse momento a teacher vai morrendo assim, ó. Por quê? O que eu falei desde o início? Frases positivas começam com sujeito. O sujeito pode ser todos esses que eu mostrei até agora. Até agora eu não mostrei o verbo have sendo sujeito, porque não existe, tá bom? Have é verbo, ou construção verbal. Ele vai ter a sua posição dentro da frase, que não é o sujeito, que não é começar a frase, ok? Se é uma frase positiva, eu preciso achar um sujeito. Então, como é que eu falo tem? Você vai usar there is. Se for tem, aqui no presente, né? Então tem 2 maçãs, ok? Nesse exato momento, beleza. Eu tenho uma maçã ou duas? Duas, então eu vou usar are. There are 2 apples on the table. On that table. Lembra do that, tá? E se for só uma, there is. There is 1 apple on the table. It. Tá? Agora, se eu tô falando de que tinha, que estava no passado, então eu vou falar assim, there was 1 apple. Ou there were 2 apples on the table. Where are they now? Tá? Onde é que elas estão agora? Mas pensem, reflitam, ancorem isso dentro de você. Have não começa a frase positiva, tá? Não começa. Quem começa a frase positiva? Sujeito. Quem é o sujeito? Ah, não sei. Bom, se você pensou uma frase em português que começa com have, provavelmente você vai ter que usar there is, there are. Ou there was e there were para quando for no passado, ou no futuro there will be e por aí vai. Mas não tem have no começo, tá? E qual que é a principal diferença? O have, ele tem a ver com possessão. Tipo, alguém tem que ser dono de alguma coisa. Só que se eu tô falando que tem apples em cima da mesa, não tem possessão, né? O que eu tô falando? Que existe, que há, entendeu? Existe. Há quer dizer o quê? There is, there are, tá? É um there to be. O to be você conjuga conforme o tempo verbal que você estiver usando. Não vou mostrar todos os tempos verbais aqui, isso é assunto para nossa aula number 4, para o nosso capítulo number 4, tá? Porque eu tenho que continuar aqui. Então, dito tudo isso, do there, vou fazer uma retrospectiva aqui, ó. Do there, is, there are, dos possessive adjectives, dos articles a, an, or the, que mais? Os demonstrativos, this, that, these, those. E os nossos personal pronouns, bom, tudo isso daí vai caber no sujeito, que tá onde? Que tá aqui, ó, que vai começar a nossa frase, tá? Então, próximo quadrinho, a gente vai ver construção verbal. Fica ligado aí, que eu já vou mostrar para vocês o que é essa tal construção verbal, tá bom? Agora, se você está montando as suas frases e está achando this, that, my e por aí vai, acho que você já sabe aonde colocar essas palavrinhas, não é verdade?